Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é dia 16 de outubro, são 15h30, é tempo de esperançar. E aí, pessoal, estamos juntos, estamos chegando, vamos começar o primeiro momento, né? O momento que a gente vai recebendo as pessoas que estão chegando, que estão se aproximando, que estão aí. Né? Cada hora vai chegando um, é assim mesmo, né? Eu até vivo dizendo que eu aprendi com o tempo que não dá para a gente começar logo de cara, né? Ah, deu hora, vamos começar. Não, não é assim, né? Oi, Letícia, paz e bem. Como é que você tá? Tivemos agora há pouco. Ângelo, paz e bem, Ângelo, tudo bem? Olha, hoje a gente tem uma reflexão muito importante para fazer, uma reflexão muito interessante, né, que é sobre o testemunho. Boa tarde, paz e bem. Boa tarde, Ângelo. Letícia tá mandando um oizinho pra gente. Letícia é minha irmã, pessoal. Tá? Por isso que tem um nome parecido. Né? Djalma, Doraci, paz e bem. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma reflexão muito interessante para ser feita. Né? Acho que é algo que vale a pena a gente partilhar. Né? Então, e é interessante porque ela, de certa forma, é a resposta ao evangelho de ontem, a resposta à reflexão de ontem. Né? Inclusive porque é a continuidade. Né? E aí você pode trabalhar um com o outro. Pensar ontem. Ontem nós falamos cuidado com o fermento, né? Letícia parece com o Bernardo. Não, Letícia é bem mais bonita que o Bernardo, sabe? Graças a Deus. Mas assim, é muito gozado, sabe, Ângelo? Eu sou muito parecido com meu pai. E Letícia é muito parecida com minha mãe. Oi, Diane, paz e bem. Inclusive, se você pegar as fotos da mamãe e da Letícia na mesma idade, né? Pega, por exemplo, as fotos do casamento da mamãe e as fotos do casamento da Letícia, na idade do casamento da mamãe, eles eram muito parecidas. Ó, a Letícia vai aparecer aqui para vocês verem, ó. Tá vendo aí, Ângelo? Letícia veio me visitar aqui hoje, tem a ver visitar a gente. Oi, Denise, paz e bem. Mas como eu estava falando ontem, e aí, o que você achou, Ângela? Achou minha irmã bonita? Pode falar. Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. O Ângelo está mandando assim, oi, Letícia, que legal. É, Ontem a gente estava falando do fermento, né? E vocês vão ver como o evangelho de hoje responde ao evangelho de ontem. Porque o problema do fermento é que o fermento era mal visto pelo judeu. O fermento para o judeu é símbolo de mentira, de fraude, de engano. Porque você põe um pouco. O que eles diziam? Que crescia a coisa, mas não crescia o que você tinha posto. Então você punha lá um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, um pouquinho de água, um pouquinho de sal. Daria um pãozinho. Mas se você põe fermento, vira um pãozão. Então, o judeu da época não gostava de fermento. Fermento era símbolo de mentira. Né? A coisa era tão grave. O Ângelo concorda comigo, tá vendo que minha irmã é muito mais bonita que eu. Concordo. Né? O judeu da época, inclusive, ele, quando chegava perto da Páscoa, eles tiravam todo o fermento da casa. Porque eles entendiam que não podia haver fermento na casa que fosse celebrar a Páscoa. E hoje,
a gente vai ler o evangelho que continua isso, logo depois, né? E aí a gente vai ver qual é a resposta para o fermento, né? Como Jesus sugere que nós em vez do fermento, que nós fazeremos, né? Então, é uma coisa assim muito, muito interessante, né? Porque a gente às vezes não pensa nisso, né? E a gente tem umas coisas para comentar hoje, né? Uns extras, mas eu vou comentar durante a própria reflexão que a gente faz, tá? Porque já está quase na hora da gente fazer a leitura do Evangelho. E aí eu não quero perder tempo, porque uma das coisas que eu preciso falar, e é uma coisa muito importante que hoje, eu não quero falar rápido. E ela faz parte da nossa reflexão, né? Bom, vamos começar, pessoal? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com como ou com quem vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Toda vez que a gente lê esse evangelho, as pessoas ficam muito preocupadas com essa história da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não vai ser perdoada, né? Na outra leitura, que o pecado contra o Espírito Santo não vai ser perdoado, e todo mundo está preocupado com o pecado contra o Espírito Santo, ou com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, sinceramente, eu acho que isso não é a questão chave desse evangelho, né? É o problema de você pegar um pedaço do evangelho, ler um pedaço do evangelho solto. Ontem a gente leu os versículos de 1 a 7. Hoje a gente está lendo os versículos de 8 a 12. Ontem, Jesus falou: cuidado com o fermento, cuidado com a mentira, com a hipocrisia, com a falsidade. Não façam isso. Hoje, ele nos fala de uma outra coisa. Dentro da forma como o evangelho é escrito, Jesus está dando a saída. Jesus está dizendo para você o seguinte: se você não vai usar o fermento do fariseu, o que você vai fazer? Né? Eu vivo dizendo que a gente tem que parar de pensar as coisas pela via negativa. Ah, qual é o pecado contra o Espírito Santo? Eu não quero saber. Eu quero saber o que eu devo fazer para ser um bom seguidor de Jesus. E aqui Jesus coloca muito claramente, né? Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu, que é o Filho do Homem, eu darei testemunho aos anjos de Deus. Sabe, é essa a resposta ao fermento. Não, vocês não devem usar o fermento. Vocês não devem usar da hipocrisia, vocês não devem usar da falsidade, mas Jesus vai além. Porque ele não está na via negativa, ele está na via positiva. Deem testemunho. Sejam testemunho. Sejam testemunho de Deus no mundo. E observa, e isso é o que é interessante.
Porque o testemunho, ele não é dado dentro da igreja. Ele, inclusive, aqui adverte as pessoas. Né? Olha lá no finalzinho. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades. A sinagoga era a igreja da época. Não é na igreja que você vai dar o testemunho. Você vai dar o testemunho no mundo. O testemunho você dá a cada dia. O testemunho você dá no seu trabalho. O testemunho você dá na sua família. O testemunho você dá quando você sai e vai em direção àqueles que precisam. E aí eu preciso lembrar que hoje, por exemplo, é o Dia Mundial da alimentação, onde a gente discute a questão da alimentação. E nós discutimos a questão da fome. Nós discutimos a questão da má alimentação. Nós discutimos a questão da produção da comida. Mas, Bernardo, isso é testemunho de Jesus? É testemunho de Jesus, porque Jesus fala claramente. Né? Vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. É muito interessante porque Jesus ele não fala sobre uma prática religiosa, ele fala sobre uma prática ativa na sociedade, onde você cuida da pessoa. Hoje, por exemplo, eu estive com um grupo de pessoas, né, fazendo um testemunho. Eu estava atendendo a população de rua. Né? Eu e mais um grupo de médicos estávamos atendendo a população de rua. Isso é testemunho? É testemunho. Você se reunir hoje e discutir estratégias para favorecer a chegada de uma alimentação mais saudável à população é testemunho? É, porque você está discutindo a preocupação com a fome das pessoas. Você discutir hoje a proteção das nascentes é testemunho? É, porque se não tiver água as pessoas vão morrer. Sabe, a gente tem que entender que dar testemunho não é você virar e gritar: ah, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é piedoso, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é fantástico, é a misericórdia. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Não estou te questionando nada disso. Mas o testemunho você dá a cada dia, quando você se preocupa com as coisas. Sabe, eu não sei se vocês leram, o Papa Francisco, ele fez uma mensagem pelo Dia Mundial da Alimentação. E lá no finzinho da mensagem, ele fala o seguinte: para se enfrentar a fome, é necessário mudar a forma de produzir comida. Porque a comida não pode ser apenas um bem, como qualquer outra coisa financeira. É necessário que ela seja uma prioridade na vida. Isso é um testemunho, pessoal. Porque ele está, inclusive, adotando uma postura profética. Quando ele diz que hoje existe uma visão onde a comida é um bem. Né? As pessoas estão pensando na comida como se comida fosse tijolo, carro. Né? Em vez de pensar na comida como uma coisa essencial para a vida. Né? Hoje, por exemplo, eu estava lá atendendo os mendigos e eu estava de klezma. E quem me conhece nunca me vê de klezma. Bernardo, por que você estava de klezma? Porque aquelas pessoas eu preciso testemunhar que elas são dignas. Se elas estão na rua, é porque a falta de testemunho no mundo. A cidade do Rio de Janeiro tem vários imóveis vazios.
A cidade do Rio de Janeiro tem prédios públicos vazios. Por que nós não podemos pôr esses prédios a favor do irmão que está na rua, da irmã que está na rua? É a mesma lógica que o Papa Francisco falou sobre a comida. A comida, em vez de se tornar vamos dizer, uma benesse, um bem essencial, e por isso prioritário, e por isso que deve ser garantida a todos, se tornou um bem comercial como um carro. Ela, para muita gente, acha que, assim, não é obrigatório ter comida. Comida é luxo, né? Simone, paz e bem, Simone. Sabe, pessoal, Simone estava comigo lá hoje atendendo, né? Na Missão Amor que Cura, estava lá atendendo os mendigos com a gente, né? Era claro que ela podia querer, era muito melhor para ela ter ficado na casa dela, né? No conforto da casa dela, mas não, ela estava lá, gastou o tempo dela, gastou a energia dela. Paz e bem, Simone. Gastou a energia dela para ir lá atender. Isso é testemunho? É testemunho. O Ângelo tem um trabalho imenso na Pastoral da Ecologia Integral. Isso é testemunho? É testemunho. Né? Sabe, cada um de nós estamos aqui cuidando de um e de outro. E cada vez que a gente faz isso, a gente faz um testemunho. Cada vez que a gente se esforça para cuidar um do outro, é testemunho. O testemunho é justamente você partir para o mundo para torná-lo melhor. É você dizer que existe as atividades injustas, sim, e tentar transformar o mundo em coisas justas, né? E é claro que há uma necessidade de testemunho, que é a forma que eu tenho de me contrapor ao fermento, que é a mentira e a hipocrisia. Mas eu quero dizer, assim, eu quero deixar muito claro que quando eu digo que há uma necessidade de testemunho, eu não estou dizendo que haja uma obrigatoriedade de testemunho. Né? Como assim, Bernardo? Eu não entendi. Sabe, a gente tem que entender que Jesus, ele vem para nos libertar. Ele vem para nos tirar de toda e qualquer opressão. Então, do mesmo jeito que ele nos tira da opressão do pecado, ele nos tira do rigor da lei. Quem vira para vocês e fala assim, você é obrigado a dar testemunho, ele não entendeu o que Jesus falou. Até porque se você é obrigado, você não tem mérito. Entendem isso? O que é obrigatório não é meritório. Você é obrigado a respirar, você não consegue parar de respirar. Então, respirar é uma coisa que você não tem nenhum mérito por isso. Agora, você se dispor a discutir a necessidade de uma alimentação generalizada para a população e uma alimentação de qualidade, produzida com um ambiente que não seja destruidor da natureza, que diversifique a alimentação, que gere emprego e renda, que distribua renda, que dê para as pessoas alimentação boa, em qualidade e em quantidade. Isso é testemunho. Mas, Bernardo, eu não tenho jeito para isso. Beleza, mas você tem jeito para se dispor a ajudar a atender umas pessoas? Tenho. É testemunho. Ah, Bernardo, eu não tenho jeito para isso. Oi, Cláudia. Paz e bem, menina. Eu tenho jeito para orientar um grupo pastoral? Tenho. Então vai orientar, mas quando se orientar, se orienta libertando as pessoas. Você orienta mostrando a dignidade das pessoas. Orienta que existe uma responsabilidade social. Mas, Bernardo, isso tem a ver com o Evangelho? Tem. Tem. Jesus sempre garantiu a dignidade do ser humano. Jesus sempre... Opa, bomba! Tudo bem, Márcia? Paz e bem. Márcia está entrando com a bomba Paraíba. Sabe, pessoal, a gente tem que entender
que, acima de tudo, o testemunho é algo que a gente faz todo dia. O testemunho, de certa forma, se mistura muito com a missão da vida da gente. E a missão a gente faz em qualquer lugar. A diferença, talvez, é que, acima de tudo, é você mostrar ao mundo que é possível ser diferente. Enquanto o fermento é a mentira, onde você faz lá, faz o rito, faz a lei, faz as coisas bonitinhas, mas o seu coração está podre. A sua intenção é a riqueza, é o poder, é a fama, é a glória, é se dar bem. O testemunho, ele parte de um coração bom. Quando você faz um testemunho, as pessoas olham e veem que você está preocupada com aquilo. Que aquilo é algo que toca o seu coração, que vem do seu coração. É algo que você entende que a vida é em primeiro lugar. Você entende que todo ser humano é digno, independente de qualquer coisa. Eu vivo dizendo, olhem o Evangelho. Não existe uma situação que impediu Jesus de chegar perto de ninguém. Nem dos samaritanos ele chegava perto dos samaritanos. Ele chegava perto dos cananeus. Bernardo, mas o que tem? Cananeu era, assim, o pior do pior daquela região. E ele chegava perto. Jesus viveu na Galileia, região de pagão. Os seus principais apóstolos eram pescadores, viviam do mar, o que era, na época, como considerado um escândalo. Viver do mar era não ter terra para o seu sustento. E ter terra era seguir a Deus. Esses homens não seguiam a Deus. E ele chama esses pescadores para serem os seus principais apóstolos. Quando você testemunha, você tem que dizer ao mundo: e eu acredito em Jesus. Eu quero segui-lo. E porque eu quero segui-lo, eu busco um mundo mais justo. Porque eu quero segui-lo, eu preciso de garantir terra, teto e trabalho. Bernardo, terra, teto e trabalho. São dos lemas do Papa Francisco. Terra, teto e trabalho. Nós temos que garantir isso para todo mundo. Nós temos que garantir condições dignas de saúde, dignas de educação, dignas de alimentação. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Vão procurar a mensagem do Papa. Se vocês tiverem dificuldade, manda uma mensagenzinha para mim. Eu mando a mensagem do Papa para você. E lá no finzinho está claramente: é necessário mudar a produção da comida. A comida não pode ser algo de uma mercadoria para dar lucro. Não sou eu que estou falando isso, é o Papa. Tudo bem, eu falo isso. Eu sempre falei isso. Mas agora eu fico mais contente que eu estou falando com o Papa. O que eu quero que vocês entendam é que é necessário hoje, mais do que nunca, mostrar ao mundo que nós acreditamos numa terra melhor, numa terra sem males, numa terra onde as pessoas comam bem, bebam água pura, tenham acesso à saúde, à educação, à cultura. É essencial isso. E nós vamos contrapor o fermento da hipocrisia, da mentira, daqueles que dizem que acreditam em Jesus, mas não o seguem, com o nosso testemunho, daqueles que acreditam em Jesus e o seguem. Amém? Bom, pessoal, essa foi a minha reflexão de hoje. Eu consegui me manter nos meus minutinhos, né? Eu tento não passar de meia hora, né? E hoje eu tenho a felicidade de ver aqui várias pessoas que estão aqui, que são pessoas que fazem testemunhos, né, de Jesus, que mostram, né, um mundo, para o mundo que a gente poderia estar muito melhor se a gente apenas entendesse que é necessário seguir Jesus e mudar a nossa forma de viver e de pensar, né? O pior é que muitos de nós pensamos e vivemos assim, mas a gente precisa só um pouco, talvez, seguir o finalzinho ali e gritar nos telhados, né? Mostrar ao mundo. Mas não vamos ficar preocupados, não. Ângelo
Djalma, Doraci, Denise e Diane estão mandando amém com mãozinha de oração. Simone está mandando umas mãozinhas lindas assim estendidas, acho que uma mãozinha assim de felicidade. Que bom. Estou vendo um monte de coraçãozinho aparecer aqui, eu não sei o que significa não, mas estou gostando, né? Sabe, pessoal, eu acho que é importante isso, que a gente possa, porque às vezes as pessoas são mal interpretadas, né? Eu falo assim, uma coisa é você bater uma foto de uma coisa que você está fazendo só para ter like. Outra coisa é você bater uma foto porque você quer mostrar ao mundo que há uma diferença. O Ângelo está mandando um paz e bem, Ângelo gostou. Sabe, a gente quer fazer diferença, a gente quer mostrar que é possível fazer diferente. A gente quer mostrar que um outro mundo é possível. É testemunho, né? É testemunho você levar a palavra de Deus às pessoas, e é mais testemunho ainda se você mostra como a palavra de Deus pode ser viva nos dias de hoje e mudar a nossa vida, né? Quem tiver um tempinho, dá um pulinho lá no blog do Gaioso, dá um pulinho lá, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Dá um pulinho lá. Bernardo, por quê? Porque ele fez uma reflexão. É igual à sua? Não sei. Costuma ser diferente. Eu e Gaioso temos visões um pouco diferentes, um pouco em comum. E eu acho muito bom isso. Eu acho que é importante que nós tenhamos uma diversidade de visões. Porque a gente só cresce com essa diversidade. A diversidade cresce. A diversidade nos alimenta. Todas as diversidades, né? Então é importante a gente ter esse espaço. Vou terminar deixando com vocês a minha bênção, né, de um das pessoas que eu sou devoto e que deu um testemunho lindo, né, um testemunho contra tudo e contra todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, aqueles que não podem, que precisam sair, usem máscara. O máximo de tempo, tira o mínimo que puder. Pintou a chance, tem a oportunidade. Toma a vacina, primeira dose, segunda dose, dose de reforço, Pfizer, Coronavac, Janssen, AstraZeneca. Vacina boa é vacina no braço. Essa que é a melhor de todas. Hoje e sempre, deem testemunho, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. É testemunho. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Até amanhã, 15h30. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.